Boa noite todo mundo. É um prazer imenso estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho do conhecimento aí sobre o Tratado da Verdadeira Devoção. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para cada um fechar os olhos, para a gente fazer um momento de oração, pedir a presença do Espírito Santo, pedir que o Senhor nos conduza nesta noite de aprendizado, nessa noite de ensinamentos, para todos nós, né? Todos nós estamos aqui para aprender um pouquinho com a experiência, compartilhar a experiência um do outro, né? Ninguém aqui é mais do que ninguém ou mais conhecedor do que ninguém, né? Eu acredito que todos temos grandes bênçãos e grandes graças para compartilhar, né? Porque todos nós somos filhos amados. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, para começar, eu queria fazer um convite. Quem lembra o que foi falado no capítulo 1? Vamos fazer uma recordação rápida aqui. Um pouquinho do capítulo 1. Alguém lembra do que foi falado? Alguém arrisca? Não tem certo e errado, gente. De verdade. Então, só para recapitular, né? O capítulo 1 fala um pouco dos princípios e das necessidades da devoção, né? Por que a gente precisa ser devoto, né? Qual que é a finalidade, né? Fala um pouquinho que Deus quis servir de Maria para poder fazer a encarnação, né? Ele quis servir-se de Nossa Senhora para que ela pudesse gerar Jesus. E quis servir de Maria para a santificação das almas. Estão lembrados? Né? E Deus quis servir de Nossa Senhora para que as almas pudessem ser santificadas. Então, de maneira bem resumida, né? Foi dito isso, que ela é muito importante para nós, mais importante para aqueles que são chamados a uma vida religiosa, né? Mas não quer dizer que não tenha a nossa importância. O tratado da verdadeira devoção. Essa devoção à Virgem Maria, ela não é um chamado apenas para as pessoas que são religiosas, as pessoas que têm a vida religiosa, as pessoas que são chamadas a uma vida religiosa. Não, ela é para todo mundo, né? A devoção à Virgem Maria, a consagração à Virgem Maria, ela não é para os santos. Haja vista que alguns santos eram consagrados à Virgem Maria. Né? São João Paulo II, por exemplo, né, o Papa maior santidade de todos os papas, na minha opinião, foi um Papa devoto que usava o tratado como um livro de cabeceira. Né? E no segundo capítulo, então nós vamos falar um pouquinho das verdades que fundamentam essa devoção. Foi dito o porquê da gente ter a devoção e agora vai ser dito na verdade, na palavra, por que é verdadeiramente, não só a necessidade, mas na verdade, por quê? O que suma tudo isso? Então, se a gente for parar para analisar friamente, a gente ainda não começou a falar da escravidão. A gente ainda não começou a falar propriamente do que é ser um escravo de Nossa Senhora, escravo de Jesus por meio de Nossa Senhora, né? Então aqui São Luís ele divide em 5 verdades fundamentais, né? E a primeira verdade que ele fala é que Jesus tem que ser o fim último de toda devoção. Toda devoção, seja ela qual for, o fim último tem que ser Jesus Cristo. Se não for Jesus Cristo o fim da nossa devoção, ela é uma devoção idólatra. Ela serve para nos afastar de Jesus. Se ela não tiver essa
condição de ser o fim último. Vou dar um exemplo. O Santo Terço. Santo Terço, quando a gente pega para rezar, a gente reza 50 Ave Marias. Né? Então, muitas vezes ele pode ser confundido com uma devoção simplesmente pura e mariana, embora seja. Mas o fim último do Santo Terço, qual é? Jesus. Porque aonde a gente medita Jesus? Nos mistérios. Então, se a gente pegar o Santo Rosário, que é o completo, a gente tem todo o mistério da vida, morte e ressurreição de Jesus. Então, o Santo Terço, ele é puramente, inteiramente cristocêntrico. A devoção ao escapulário de Nossa Senhora do Carmo, ela é cristocêntrica. Se a gente pegar na essência o que é a devoção do Santo Escapulário, a gente vai ver lá a proteção que Nossa Senhora dá, né, e promete a São Simão Stock, mas na verdade ela remete ao quê? À salvação de Jesus, que Jesus nos concede. Então não foi nos dado nenhum outro nome para salvação a não ser o nome de Jesus. Entende? Então assim, toda a devoção ela tem que ser alicerçada em Jesus, porque Jesus é a única rocha. Né? E quem constrói a casa sobre a rocha, ali está bem alicerçada. Não é isso mesmo? Se essa devoção ela nos afastasse de Jesus, né, como algumas pessoas podem imaginar, né, ela deveria ser rejeitada. Né? São Luís fala que ela deveria ser rejeitada como uma ilusão do demônio, por exemplo. Porque ela nos tira da graça de Jesus, mas muito pelo contrário. Porque ela nos foi dada a Nossa Senhora e através dela nós conseguimos amar a Jesus plenamente, amar Jesus eternamente, né? E como fiéis discípulos e escravos entregues a Jesus. Muitas pessoas, elas... nessa parte específica do tratado, São Luís trata, ele deixa um pouco de falar de Jesus, deixa um pouco de falar do tratado, ele começa a se referir às pessoas, né? E ele fala muito assim das pessoas que não conhecem a Virgem Maria ou que não veem essa proximidade de Maria com Jesus, né? E dizem que é muito melhor, ao invés da devoção, por exemplo, do Santo Terço, de rezar os 7 salmos, porque que ele dá de exemplo, né? Mas será que essas pessoas, São Luís ainda fala assim que essas pessoas, será que eles têm o fogo do Espírito Santo, aquele fogo abrasador que queima, mas não se consome? Será que essas pessoas... E ele não fala para as pessoas leigas ou as pessoas que não conhecem, ele fala inclusive para os católicos que estão dentro da igreja. Então ele faz muito forte essa menção dos próprios católicos que participam da igreja de Jesus e que não têm essa conexão com Maria. Então ele faz esse apelo, assim, ele entrega escancaradamente, né, um pedido de oração para essas pessoas. Né, e ele fala, poxa, será que vou desonrar a Jesus se eu honrar a Maria? Né, será que o filho não se sentiria igualmente amado por uma pessoa que ama igualmente a sua mãe? Né, é muito bonita quando a gente olha nessa ótica que São Luís dá, mirando, né, os católicos que falam de Jesus, mas não dão a mesma atenção à Virgem Maria. E no final das contas, quando uma pessoa se dedica plenamente na consagração a Jesus, indiretamente ela está se dedicando plenamente à consagração a Nossa Senhora. Porque o que Nossa Senhora disse para nós? Fazei tudo aquilo que ele vos disser. Então, quando a gente faz tudo aquilo que eles vos disser, a gente está obedecendo plenamente o que Nossa Senhora nos pede. Vocês entendem? A conexão que existe é muito forte, muito grande. E isso é muito lindo, quando a gente vê nesta ótica. Então, o artigo 2º,
Gente, se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser perguntar, interromper, gente, por favor, pode ficar à vontade, tá? A ideia mesmo é que a gente faça um negócio bem dinâmico, né? E vá conversando mesmo bem. Manda bala. Ano passado, falei uma coisa, eu referi sobre... Vai falar no microfone. Não, ele repete. Tá, vai lá. Sobre o DNA de Jesus. Você lembra disso? Eu falei do DNA? Não me recordo. E qual que é o DNA de Jesus? Tá, a Alessandra tá fazendo uma menção, né, sobre o DNA de Jesus, né? Qual que era o DNA de Jesus que a gente falou no ano passado? 100% homem. Jesus 100% homem, né? Ele, evidentemente, Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. Por uma união que chama união hipostática. 100% homem, porque ele foi gerado no ventre de uma pessoa que é 100% humana. E 100% Deus, porque ele foi gerado por uma divindade 100% Deus, que é o Espírito Santo. Então, paternamente, Jesus não teve genética. Então, a genética de Jesus é 100% a genética de Maria. Porque a parte humana de Jesus, ela é 100% a parte humana de Maria. Então, se fizesse um exame de DNA hoje do sangue da cruz, qual seria? Se a gente pegar lá em Lanciano, onde a hóstia mais famosa, né, uma dos milagres eucarísticos já existentes, se a gente pegar lá em Lanciano, um pedacinho do miocárdio que está lá, da hóstia que virou o coração de Jesus, e fizer um DNA, a gente vai chegar no DNA de Nossa Senhora. A gente vai chegar no DNA de Maria. Então não existe uma ligação maior do que essa. Porque Jesus era 100% humano, como Maria foi 100% humana. E geneticamente ele só recebeu esses genes. Entende? Olha o tamanho, a perfeição que é a conexão de Jesus e Maria. Aqui um pouquinho mais para frente, São Luís vai falar que é mais fácil a gente separar a luz do sol e o calor do fogo do que separar Jesus de Maria. Pensa, um fogo que você põe a mão e não sente o calor, ou um sol que brilha e não tem luz. Humanamente isso é impensável. E São Luís fala aqui que é muito mais fácil a gente conseguir essas proezas do que separar Jesus de Maria. Entende? Então, assim, ser devoto de Maria, ser escravo de Maria, não quer dizer que eu estou abandonando Jesus, muito pelo contrário, eu estou usando um meio mais fácil, mais rápido de chegar até Jesus. Porque ele está em Jesus, ele está em Maria. E Maria tem todas os privilégios, vamos chamar de privilégio, que Jesus tem. Mas não é uma questão de privilégio, porque assim, tudo que Jesus tem por natureza, por glória, Maria obteve pela graça. Por exemplo, todas as pessoas rezam a Nossa Senhora. Aqui no Brasil a gente reza a Nossa Senhora, lá na Itália ou no Japão, qualquer lugar as pessoas rezam a Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora é onipresente? Por natureza, não. Porque Nossa Senhora não é Deus. Né? E o culto que a gente faz a Nossa Senhora não é um culto de latria. Nossa Senhora não é Deus. Mas como ela ganhou pela graça todos os méritos que Jesus tem por glória, Nossa Senhora é sim onipresente em Jesus, porque Jesus é onipresente. Nossa Senhora não sabe de todas as coisas. Mas se eu rezar para ela, ela vai ouvir. Se a Alessandra rezar para ela, ela vai ouvir. Porque ela tem a onisciência que Jesus tem por natureza e ela recebeu por graça. Por quê? Porque ela disse sim ao plano de Deus. Ela se abriu verdadeiramente àquilo que Deus propôs para ela.
O que é o culto de latria? O culto de latria... Tá querendo me derrubar, hein? Eu já ouvi falar, mas eu quero ouvir de você. O culto de latria é o culto que se deve dar a Deus somente. O primeiro mandamento diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E somente a Deus. Somente a Deus é dado a adoração, o culto de adoração. Que esse culto é chamado de culto de latria. Quando a gente faz um culto de adoração para alguma coisa que não é Deus, a gente está fazendo um culto de idolatria. A idolatria é cultuar alguma coisa ou algo como se fosse cultuar a Deus. Então, por isso, o primeiro é tão grave quanto os outros mandamentos. Mas, por isso, o primeiro. Qual é o culto que a gente dá a Nossa Senhora? Qual o culto que a gente dá a Nossa Senhora? Quem sabe? O culto que a gente dá a Nossa Senhora. Alguém ouviu? Alguém ouviu? É o culto de hiperdulia. O culto de hiperdulia é o culto que a gente dá a Nossa Senhora, e o culto que a gente faz aos nossos santos devotos é o culto de dulia, né? Então, hiperdulia. O culto que a gente faz aos santos, São Bernardo de Claraval, São João Paulo II, Santo Padre Pio, qualquer santo, o culto que a gente faz para esses santos chama culto de dulia. E a Nossa Senhora, que está acima de todos os santos, né? Nossa Senhora que é suprema entre os santos, que ela é a rainha de todos do céu e da terra, que inclusive é comemorado hoje. Hoje é o dia em que a liturgia comemora a coroação de Nossa Senhora como rainha do céu e da terra. Então esse culto a gente chama de hiperdulia. Mas o que é? É um culto de adoração também? E aí, quem se arrisca? O culto de hiperdulia. O culto de hiperdulia é um culto de adoração, sim ou não? Pessoal do online aí, manda no chat aí o que acha. O culto de hiperdulia é um culto de adoração ou não? Eu já vi a adoração virar veneração aí na boca das pessoas. E aí? Não, gente, não pode ser um culto de adoração, gente. Porque o culto de adoração a gente dá somente a... Falaram culto de veneração. Exatamente. O culto de hiperdulia é um culto de veneração, assim como o culto de dulia aos santos. Tá bom? Então, percorrendo aqui o tratado, o capítulo 2, a gente vai falar, o São Luís vai falar que nós pertencemos a Maria na qualidade de escravos. Por quê? Quem arrisca a dizer por que a gente pertence a Maria na qualidade de escravo? Enquanto eu tomo uma água aí. Porque tem vários itens. Eles falam que nós não temos escolha, que no caso nós fazemos sem nada em troca, sem salários, nada, que é diferente de servir. Isso. Exatamente isso. Existem 3 tipos de escravidão. A escravidão por natureza, a escravidão por constrangimento e a escravidão por livre vontade. Né? A escravidão por natureza, todas as criaturas são escravas de Deus. Por quê? Deus é o Senhor da terra e a Ele tudo pertence. Então, se a Ele tudo pertence, nós pertencemos a Deus por natureza. Então, nós somos escravos a Deus por natureza. Por constrangimento, os demônios e os réprobos. Demônios e réprobos são escravos por constrangimento. Alguém sabe dizer o que é ser escravo por constrangimento? Alguém tem isso aí fácil? Nem arrisca? Vai. A palavra O que significa ser réprobo? Réprobo.
fala muito dos réprobos. No capítulo 3 vai falar bastante dos réprobos. Réprobo é todo aquele que vive na realidade da fé. Réprobo remete ao quê? A reprovado. É a pessoa que é reprovada, que ela foi banida do seu direito, ela foi banida daquilo que foi confiado a ela, por consequência de um pecado. Então, toda pessoa que vive no pecado, todo o demônio propriamente dito, ele é escravo por constrangimento. O que os demônios faziam quando Jesus chegava próximo a uma pessoa que estava possuída? Eles saíam imediatamente, né, e pediam assim, para não serem castigados, judiados. Então, assim, aonde a luz é abundante, a escuridão ela se extingue. Então, assim, aonde Jesus chega, aonde a graça chega, né, as trevas, ela corre. Então, assim, Jesus não precisa dizer para os demônios saírem, porque eles são escravos por constrangimento, eles não conseguem estar no mesmo lugar. Quando a gente está naquela pecado, que a gente está arrependido, que a gente está aqui ardendo o coração, que a gente fala assim, eu preciso me confessar urgentemente. A gente não fica com aquele negócio, com aquela sensação ruim, sabe? Que a gente precisa de alguma maneira se livrar daquilo. Esse constrangimento, essa coisa que vai apertando a gente por dentro, sabe? A gente querendo expulsar isso que está de errado. Isso é uma escravidão por constrangimento. E a escravidão por livre vontade? A escravidão por livre vontade é a escravidão dos santos, a escravidão dos justos, né, que por livre vontade se entrega inteiramente, se entrega totalmente a Deus. Né? Então, assim, existem esses 3 tipos de escravidão. Né? E a escravidão que a gente vai estudar, que a gente vai falar, é essa escravidão por livre vontade. A escravidão, ela é um pouco diferente da questão de servo. Vocês lembram o que Nossa Senhora fala quando o anjo visita ela? Eis aqui a serva do Senhor, certo? Mas, o que acontece? Quando a gente estuda o tratado, a gente vê que servo é diferente de escravo. Quando a gente estuda o tratado, a gente fala, peraí, Maria falou que é a serva, mas o servo aqui não é o escravo. Alguém pegou esse ponto na hora que estava lendo? O que ele fala para a gente? Que o servo, ele presta um serviço por um tempo determinado. O servo é como se fosse um trabalhador, um empregado. Ele presta um serviço por tempo determinado. O escravo, ele é escravo e presta serviço a todo momento. O servo tem um horário fixo. O escravo é qualquer momento. Quando o seu senhor pedir, ele tem que estar à disposição, porque ele é o escravo. O servo, ele trabalha pensando numa recompensa, seja ela financeira, monetária ou não. Mas o servo, ele só faz o que ele faz pensando numa recompensa. O escravo, ele dá tudo que tem, tudo que ele possui, tudo que ele irá possuir, porque ele não tem direito a ter nada. Tudo o que o escravo recebe é em prol do seu senhor. Então, tudo que ele faz e entrega para o senhor. Para ele não fica nada. Vocês percebem a grande diferença, né? Não dá nada, deixa quando quiser. O servo, ele deixa o seu dono, o seu patrão, quando ele quiser. A partir do momento que ou vence um contrato, ou vence um período combinado, ou simplesmente quando ele não quer mais, ele abandona. Ele fala, não quero mais, rescinde um contrato e ele vai embora. O escravo não tem esse direito. O escravo, ele só pode deixar de ser escravo quando ele paga uma coisa que chama redenção. O escravo, ele só pode deixar de ser escravo quando ele paga o preço da redenção. Como o escravo não tem nada, ele não vai nunca conseguir pagar a sua redenção. Quando um escravo deixa de ser escravo de um senhor e é escravo de outro? Quando ele é vendido. Né? Quando ele é vendido, foi pago o preço da redenção. E aí ele deixa de ter um dono e passa a ter outro. Essa é a questão de a troca, né, dos escravos.
Mas por que está escrito servo? Vou chegar lá. O servo, ele tem direito à vida. Então, por exemplo, se o patrão força uma situação exaustiva de trabalho, não dá condições e o servo vem a morrer, por exemplo, o patrão é responsável e ele é acusado como vou falar um assassino, mas ele é o responsável, por exemplo, pela vida daquele servo. Se ele morrer, ele que vai ter que pagar. O escravo não. O seu senhor pode simplesmente pôr o seu escravo numa condição de trabalho exaustiva até a morte e ele não tem direito, não tem nenhum poder sobre, responsabilidade sobre aquilo. Ele não vai ter nenhuma responsabilidade sobre aquilo, né? Então, assim, a diferença básica, grande, gritante, o servo é temporário e o escravo é para sempre. E se existe essa diferença tão gritante, por que Nossa Senhora lá atrás, quando o anjo veio visitar, disse para o anjo, eis aqui a serva do Senhor? Antigamente, pelo que eles escreveram no livro, né, a referência que se tinha de escravo se usava servo. Tinha o mesmo significado para a Exatamente, porque servo, naquela época, significava escravo. Puramente. Não se falava em servo como a gente tinha hoje, né? Não se tinha o entendimento da palavra servo como a gente tem hoje como um trabalhador. Servo, naquela época, era aquele que servia. E aquele que servia era o escravo. Então, na verdade, tem umas traduções mais antigas que usam o termo escravo. E eu vejo também que é porque as pessoas não conseguem usar essa palavra, né? Até a gente, quando a gente fala coisa na consagração, as pessoas não conseguem entender coisa, fala filho. Então isso é constrangedor, acaba sendo constrangedor. Então, muitas traduções foram alteradas por questão de pessoas acharem que a palavra é forte para o tema, né? Achar que ali Nossa Senhora estava se rebaixando. Não é isso o significado. exatamente. a gente pensar, vamos ver o primeiro momento lá, quando foi aqui, e ouvir escravo. E aí a gente vê a nossa vida aqui, humana, antigamente lá a escravidão, o sofrimento, e aí fazer toda aquela leitura por esse lado. Aí só depois, quando eu consigo, né, passando na leitura, aí entendi essa analogia, né? Você vê como uma escrava, uma entrega total, não tem como você recuar. Ele, ó, tá ali em cima, né? Exatamente isso. Essas palavras são duras. Escravo, palavra dura, cadeia. Quando a minha filha chegou e falou cadeia, o que é isso? Porque são palavras duras. Se a gente não tiver um entendimento delas, a gente leva pela forma que o mundo, né? O entendimento do mundo. Exatamente, e nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar nesse ponto. Então, meus amados, essa é a condição da qual a gente está se propondo quando a gente fizer a consagração, né? Então, assim, a consagração, ela não é destinada aos santos, ela é destinada aos leigos, ela é um chamado à santidade e ela não é um negócio toque de varinha, né? A santidade, ela não é um toque de varinha. É aquela história de matar um leão por dia, a gente tem que estar sempre na batalha. O nosso maior inimigo, eu vou falar por mim, o meu maior inimigo sou eu mesmo. Sou eu que me saboto. Quando eu tenho que levantar 4 horas da manhã para fazer a quaresma de São Miguel, e quando dá 5h30, 5 horas, eu falo, gente, eu não estou aguentando, eu vou ficar podre durante o dia. Você entendeu? Então, assim, a gente se sabota o tempo todo. Então, assim, vai chegar um momento
pelo menos chegou para mim, de pensar assim, ó, isso não é para mim. Ou eu não estou preparado para isso. Gente, se a gente estivesse preparado para a santidade, a gente não precisava se consagrar. É justamente o oposto. Isso aqui é para preparar a gente. A gente se entrega verdadeiramente para justamente buscar a santidade. Então assim, eu vou me consagrar esse ano, vai ser fácil, ano que vem eu vou ser santo. Muito pelo contrário. Por isso que todo ano a gente tem que ler o livro, por isso que todo ano a gente participa da formação, por isso que todo ano a gente renova a nossa consagração, porque cada ano é um aprendizado diferente, cada ano é uma experiência diferente. O tratado, ele foi escrito há mais de 150, 120 anos, mas ele é vivo, a cada ano ele fala uma coisa diferente para mim. A cada ano ele fala uma coisa diferente para mim. Então assim, eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, ó, eu não estou preparado e não estou pronto. E o inverso também é válido. A pessoa fala assim, não, eu estou pronto, eu estou preparado, e não fazer a menor ideia do que está fazendo. Então, assim, é um passo na fé, né? Meu entendimento, assim, quando eu cheguei nesse ponto, de falar assim, eu quero verdadeiramente me consagrar, muitas outras coisas eu já tinha superado na fé, entende? Já tinha amadurecido, já tinha alcançado na fé para poder me dedicar e entender. Não aconteceu de uma maneira consciente, mas depois que as coisas vão acontecendo, vai se encaixando e o Espírito Santo revela isso para a gente. O Espírito Santo fala isso muito forte. Gente, se do fundo do coração, se você sentir, eu não estou preparado, então se prepara. Se prepara, porque a partir do momento que a gente segurar a cadeia aqui, que a gente for acorrentado, que a gente segurar de vez na mão de Nossa Senhora, a paulada é forte. E a bênção é grande, calma aí. Mas a bênção é grande. Mas a bênção é grande. Gente, nada nos é concedido além do que a gente pode suportar. Então, vamos dando continuidade. No artigo 3, São Luís fala que nós devemos nos despojar do que há de mal em nós. Mas eu vou na igreja todo domingo, eu me confesso, eu comungo. Ele está falando que eu sou mal? Eu não sou mal. Eu nem xingo quando eu tomo uma fechada no trânsito, por exemplo. Eu sou uma pessoa serena. Eu sou uma esposa tranquila, eu sou um marido que ajuda. Por que eu sou mal? As nossas ações, todas as nossas ações, elas são ordinariamente manchadas e comprometidas com a maldade que há em nós. Que essa maldade, ela vem lá do pecado original, lá de trás. Por quê? Quando a Eva consentiu daquilo que o anjo falou para ela, naquele momento o pecado entrou no mundo. E o que Deus falou para Adão e Eva? Que vocês podem comer de todos os frutos do jardim, menos daquele lá. Como eles comeram aquele fruto, eles precisaram ser expulsos do paraíso. Por quê? No paraíso não entra o pecado. No paraíso não entra a maldade. Então Adão e Eva não poderiam comer, por exemplo, do fruto da eternidade manchado no pecado. Vocês entendem? Então eles tiveram que se retirar do paraíso. Deus retira Adão e Eva do paraíso justamente porque eles já não podem mais comer o fruto da eternidade. Eles não podem mais ter a vida eterna. Entende? Então, imagina. Então, quando Deus coloca na nossa alma a sua graça, ela
ela é corrompida por essa mancha. Por isso que a gente tem que sempre estar se renovando, se aperfeiçoando. Para quê? Para que quando Jesus coloca o vinho novo, nós sejamos odres novos. Não sejamos aquele odre velho que vai fazer o vinho azedar, apodrecer, ou vai rachar e se perder. Então, a nossa alma, ela está tão unida com o nosso corpo, e o nosso corpo ele é tão corruptível, que a nossa alma já se confunde com o que é o nosso corpo. A nossa natureza, ela é muito orgulhosa. Então, assim, por mais que a gente fale, não, eu sou uma pessoa humilde, eu gosto de fazer as coisas para ajudar as pessoas. Por mais que a gente tenha essa boa vontade e a gente faça isso, quando alguém chega para você e fala assim, pô, parabéns, aquilo que você fez foi maravilhoso. A gente fica, foi. A gente fica, foi. E fica, gente. Porque isso é da natureza humana. Mas a nossa natureza humana que é corrompida é justamente o quê? O que a gente tem que se livrar. Você entende? Por mais que a gente se esforce para isso. Para não ser assim. Mas alguém tem, todo mundo tem, algum momento que passou na vida que aconteceu alguma coisa e falou assim, eu sou o cara. Eu sou esse aí mesmo. E isso é nosso. O São Luís fala nesse ponto que nós somos mais apegados à terra do que os sapos. Né? Nós somos mais orgulhosos que os pavões. Somos piores do que os bodes, mais invejosos do que as serpentes, mais gulosos que os porcos e mais inconstantes que os cataventos. É forte, né? A gente se esforça, mas se parar para pensar, lá na íntegra, é verdade. Por mais que a gente esteja fortalecido na fé, que a gente acorde, reze na madrugada, faça comunhão toda semana, confissão a cada 15 dias, busque a vida de santidade na primeira dor de barriga. A gente esquece tudo, ai meu Deus, e agora? E acontece, porque é da natureza humana. E a primeira vez que eu li isso, eu falei, não pode ser. E se a gente parar friamente e fazer essa leitura orante, a gente vai ver cada momento, o Espírito Santo mostra pra gente cada momento da nossa vida, se a gente se abrir esse momento. Então, essa parte é um tapa na cara, assim, que São Luís dá quando a gente se abre para fazer essa leitura. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer essa leitura de uma maneira orante, principalmente nesse pedaço, o parágrafo 79. Depois, se alguém tiver a oportunidade, se quiser, reza só em cima dele, né? Pede para o Espírito Santo revelar. Revelar e pensar e mudar, né? Exatamente. Porque eu vou revelar e você fala, não vou fazer mais porque eu não consigo. Porque o que aconteceu em alguns casos, né? A gente falando aqui na frente, aí a pessoa se identificou tanto, principalmente vestimenta, não vou nem comentar. Mas aí a pessoa não fez, foi embora e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Entendeu? Então, cuidado. Então, para a gente se despojar, para despojarmos de nós mesmos, né, é preciso o quê? A gente morrer para nós todos os dias. Lembra que eu falei que eu sou o meu maior inimigo? Então eu preciso morrer para mim todos os dias. Eu preciso matar aquele meu leão por dia. São Paulo fala, não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. Por quê? Ele está se referindo justamente a essa natureza corruptível. Né? Então, e São Luís fala aqui para a gente que a gente tem que se despojar, matarmos nós mesmos. O que é esse matar nós mesmos? É quando a gente, por exemplo, olha, mas não vê. Quando a gente ouve, quando a gente escuta, mas não ouve. Tem uma diferença. Por exemplo, a gente vê uma situação que a gente
acredite seja errado. Vamos supor, a Alessandra comentou de vestimenta. Então a gente vê uma pessoa com uma vestimenta que a gente julga inadequada. A gente acredita inadequada. A gente viu. Porque a função do olho é ver. Mas assim, a gente tem que ter esta consciência de ver como se não tivesse visto. Pô, eu vi. Mas eu tenho que desviar. Eu estou ouvindo a pessoa fofocar, por exemplo. Falar de novela. Sei lá. É o ouvir, mas não ouvir, entende? É sentir, São Paulo fala sentir como se não sentisse os prazeres da carne, entende? Então, quando a gente começa a fazer esses exercícios, e assim, não tem ele tem que vir ativamente, ele tem que vir devagar, porque nada que é radical se sustenta. Por exemplo, eu vou fazer uma dieta, um exemplo bem análogo, eu vou fazer uma dieta, a partir de segunda-feira eu não como mais carboidrato. Sei lá, até o primeiro mês, segundo mês, pode ser que dê resultado, mas ninguém aguenta. A gente tirar radical. Ah, não, agora eu vou mudar os meus hábitos alimentares, vou mudar os meus hábitos, vou aumentar, sei lá, exercício físico, a prática de hábitos mais saudáveis. Então isso começa a vir a mudança gradativa, e isso se sustenta ao longo da vida, porque vira um hábito. Então a gente tem que fazer essa questão de morrer para si mesmo virar um hábito, por mais difícil que seja. E muitas vezes isso vai ser apontado para a gente, porque quando a gente se decide, a gente também mostra com os nossos exemplos. E muitas vezes vem a cobrança, pô, você falou que não fazia isso, mas você fazendo. Então a cobrança também vem. E é bom que venha, porque muitas vezes a gente faz sem perceber que está fazendo. Então, quando a gente escolhe essa devoção à Santíssima Virgem, ela é uma devoção perfeita, né? Ela é uma devoção que nos leva perfeitamente a nos aniquilar, porque Nossa Senhora se aniquilou completamente para a vontade de Deus. Ela se entregou 100% à vontade de Deus. Ela é um exemplo de autoaniquilação. Ela é um exemplo de uma pessoa vivida humanamente, que viveu em santidade, né? Podemos dizer dessa maneira. A pessoa que se entregou verdadeiramente. Essa questão da entrega de Nossa Senhora, ela é tão forte, ela é tão profunda, né, que São Tomás de Aquino vai falar para a gente que os anjos, eles são criaturas superiores aos seres humanos. Então, os anjos não se prostravam, né, perante aos seres humanos. E a gente tem alguns exemplos na Bíblia, inclusive, né? Abraão, Daniel, quando foi visitado pelo anjo, né? Abraão sentiu o pavor, o temor, né? Abraão pôs a cara no chão quando visitados por um anjo. Por quê? O anjo ele é um ser extremamente infinitamente maior do que nós humanos, porque os anjos eles não têm a mancha do pecado. Então, São Tomás de Aquino fala que o anjo ele só vai se prostrar para um ser humano quando ele achar um ser humano maior do que ele. E isso acontece quando? Na tenda, na visitação, quando o anjo chega para Nossa Senhora e ele diz a ela, Ave Maria. Então, ali o anjo está... Eu me arrepiei, gente. Eu não sei vocês. Ali o anjo está falando que a pessoa humana de Maria é infinitamente maior do que os anjos. E São Gabriel era o quê? Um arcanjo. Ele está numa hierarquia, num coro de anjo muito superior aos outros anjos. Então, ali ele está falando que
Maria está acima, inclusive, dele. Vocês entendem? O tamanho do exemplo de autoaniquilação que Maria tem. E ali, naquele momento, quando o anjo Gabriel chega nela, ela ainda não tinha nem recebido o Espírito Santo nessa forma de fecundo, né? Ela já tinha de fato recebido o Espírito Santo, ela era cheia da graça. Quando ele fala, Deus encontrou graça em ti, encontraste a graça em ti, né? Encontrasse a graça em Deus, mas não que ela tinha perdido, mas a graça que Deus encontrou em Nossa Senhora foi aquela graça que Eva perdeu lá atrás. Então, assim, Deus encontrou em Maria a graça que Eva perdeu. Tamanho é a santidade que Nossa Senhora tem. Né? E o sim de Nossa Senhora abre, escancara para a gente as portas para que Jesus possa vir até nós. É porque, foi dito na semana passada também, o mundo ele tá tão perdido, tão estragado, tão corrupto, que nós não fomos dignos de Deus entregar Jesus inteiramente a nós. Ele precisou e quis precisar da Virgem Maria. Né? Na criação, Deus não pediu a permissão de Adão para criar Adão. Deus simplesmente criou Adão. E na nova criação, Deus quis o consentimento de Maria para ter a nova criação. O Espírito Santo que habitou em Maria é o mesmo Espírito Santo que pairava sobre as águas quando Deus criou o mundo, gente. Então, assim, Maria, ela participou da segunda criação, da vinda do segundo Adão com o sim dela. E naquele momento ela representa toda a humanidade, porque ela abre as portas para a salvação para todo mundo. Percebe? O tamanho da importância que isso tem. E quando as portas fecham, ela pega aquela janela. É verdade. Eu não vou saber dizer quem é a citação, qual é o santo que fala, mas ele fala assim que Jesus é a cabeça da igreja. E nós somos os membros da igreja, né? Se Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, Maria é o pescoço. Santo Agostinho que fala isso. Maria é o pescoço do corpo místico da igreja. Que é Maria quem liga a cabeça com os membros. Isso é lindo demais, gente. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Estou terminando. Tem pergunta. Tá bom, 10 minutos é o suficiente. Então, o capítulo 4... Tá bom. O capítulo 4 vai falar que nós temos a necessidade de um medianeiro perante ao medianeiro, que é Jesus. Por quê? Ora, como a nossa natureza é extremamente corrompida, é extremamente manchada, a gente poderia chegar diante de Jesus, a gente teria condição de chegar diante de Jesus e pedir para Ele alguma coisa, ou sequer agradecer. Quem acha que pode? Quem acha que pode chegar, evidentemente pela misericórdia de Jesus, todos nós podemos. Mas falando propriamente de nós, nós somos dignos de chegar na presença de Jesus e pedir, ou conversar, ou falar com Ele? Por nós, pela misericórdia, sim. Por nós, não. Então assim, se os reis da terra necessitam de ser anunciados, por exemplo, se eu chegar agora, vou lá no palácio de Buckingham, é Buckingham, né? Vou lá no palácio de Buckingham, quero falar com o rei Charles. Eu não vou chegar simplesmente entrando. Alguém vai ter que anunciar lá para ele poder autorizar, para eu poder entrar. Então assim, para os reis da terra eu preciso de ter alguém que mediane isso, por que para o rei dos reis eu não posso ter? Por que para o rei dos reis eu não tenho que ter? De novo, pela misericórdia de Jesus, né, e pela redenção,
porque ele pagou, né, voltando àquela questão da redenção, nós éramos escravos do demônio pelo pecado e passamos a ser escravos de Jesus porque ele pagou o preço da nossa redenção, né, e foi pago lá com sangue. Então assim, ele morreu por nós, ele pagou a nossa redenção. Então agora nós somos escravos dele por redenção, porque ele adquiriu-nos o direito, né? O que tem? Ele é o quê? Como assim? A redenção, ela é o quê? Corredentora. Nós, nessa relação... Hã? Nessa questão de redenção, Nossa Senhora, ela é corredentora, porque ela participa de todo o mistério de Jesus, desde a criação, morte e ressurreição. Por isso ela é Aí tá a ligação, por isso que é escrava. dela? Lembra que você comentou sobre o servo? Sim. Ele paga Não, então isso, ele paga o preço da redenção. a redenção. Isso. Então ela tá pagando, por isso que ele é corredentor? Eu não entendi a questão da pergunta. Ela é escrava. Maria é escrava de Deus? Sim. Então, ela é escrava e ela paga a redenção, certo? Para ser livre. Ela paga? Não é? O escravo, para ele ser livre, Sim. ele paga? Alguém tem que pagar Alguém tem que pagar a redenção para ele ser o livre. Por isso que ele é corredentora. Nossa Senhora. A liberdade de quem? Nossa, exatamente. Junto com Jesus. Porque o que Jesus abundante por natureza, Maria o tem por glória, por graça. Exatamente. Quase me perdi. Então, como o mundo não foi digno de receber Jesus, né, Deus nos deu por Maria. E Maria, ela é rainha. Eu ia falar uma palavra aqui, mas talvez não seja tão bem colocada. Por que Maria, ela é rainha, considerada rainha, né? Se vocês pegarem lá o Salmo 44 explica bem essa questão da rainha, né? Lá no tempo de Salomão, por exemplo, Salomão tinha muitas esposas. Então, existia uma disputa para saber quem era a rainha. Então, quando Betsabeia foi falar a Salomão sobre Adonias, o que Salomão fez? Ele se levantou, ele se prostrou para ela, botou na sua direita um trono e fez com que ela se sentasse do lado direito. Então, ali ele estava instituindo que a sua mãe seria a sua rainha. E na linhagem dos reis, todas as mães eram as rainhas. E se Jesus é o rei dos reis, Maria é a rainha das rainhas, que hoje é liturgicamente coroada como rainha do céu e da terra. Legal, né? Eu acho isso demais, eu acho fantástico. Seria a rainha por graça. Seria rainha por graça. É a corredentora. Porque ela é corredentora. Exatamente. Então, se a gente precisa de um medianeiro para chegar no rei, Maria é a nossa medianeira. Ela foi quem mediou por Adonias perante o rei. Então, ela é a nossa mediadora. Quando a gente vai ao encontro do rei, ela faz essa aproximação, né? São Boaventura vai dizer que para a gente alcançar a santidade existem 3 degraus, né? Que é para ir até Jesus, nós precisamos de Maria. Para ir até Deus, nós precisamos de Jesus. Jesus é o nosso medianeiro por redenção. Maria é nossa medianeira de intercessão. Então, nós chegamos a Deus pela redenção de Jesus.
E chegamos a Jesus pela intercessão de Maria. Fazei tudo o que ele vos disser. Exatamente. Então, no artigo 5º, a última verdade, São Luís fala o quê? Que é muito difícil da gente guardar para a gente a nossa graça. É muito difícil a gente guardar para a gente tudo aquilo que a gente ganhou. Por quê? São Paulo fala lá, acredito que é na carta de São Pedro fala, na sua carta, que o demônio, ele busca nos surpreender de improviso. Ele é um leão que está ao nosso lado a todo momento, feroz, esperando uma oportunidade para nos abocanhar. Acho que é daí que vem matar um leão por dia, viu, gente? Não sei se é Efésios, acho que é São Pedro. Então, por um único pecado, a gente perde tudo aquilo que a gente conquistou, de repente, numa vida inteira. A gente viveu a vida inteira de santidade, buscou a santidade, a gente buscou a comunhão, a gente busca a confissão, a gente ora na madrugada, a gente faz quaresma de São Miguel, a gente faz jejum de Daniel, a gente faz um monte de devoção. Mas por um único pecado mortal, a gente perde tudo. Se a gente morre no pecado mortal, o que acontece? Fala alto! Coragem! Pode falar! Não pode ter medo, gente. A gente precisa saber, a gente precisa ter claro isso. Morreu em pecado mortal é inferno direto. Então, assim, eu vivi uma vida inteira de santidade. No final, eu cometo um pecado mortal e morro. Valeu de alguma coisa? Por quê? Porque a gente é aquele vaso de barro, a gente é aquele odre velho. Porque a gente é altamente corruptível. Então, assim, para a gente guardar tudo aquilo que a gente tem, é muito difícil. Porque o demônio, ele está a todo momento querendo a gente. E quanto mais a gente busca, mais ele corre atrás. Mais ele vai querer derrubar. Então, assim, por falta de humildade, muitas vezes a gente cai. Por a gente achar que é suficiente, por a gente achar que a gente consegue, né? Por falta de humildade, por muita soberba, muitas vezes a gente simplesmente cai. É culpa de Deus que a gente cai? Não é. Isso tem que ser claro, gente. Só que uma vez a gente escravo de Nossa Senhora, o que acontece com o que a gente tem? Tudo pertence a ela. Então, se eu ganho uma graça, mas eu sou escravo de Nossa Senhora, o que essa graça vai acontecer? Vai para ela. E quando está nela, se perde. Por quê? Porque o demônio não consegue alcançar ela. Por quê? Porque Maria é a inimiga direta do demônio. O inimigo do demônio não é Deus, não é Jesus e não é o Espírito Santo. O inimigo direto do demônio é Maria. Exatamente. Mais do que isso, por que o demônio tem extremo ódio de Maria? Pela humildade e pelo sim dela. Mas o que aconteceu? Como que Deus chegou em Maria? Pureza e humildade. Então vamos lá. Um anjo. Uma mulher virgem, imaculada, prometida para um homem, visitada por um anjo. Ela ouviu a voz do anjo e consentiu. O que aconteceu? E o que abundou na terra? A salvação. Mas uma mulher virgem, prometida em casamento, imaculada, foi visitada por um anjo e consentiu. Também cabe a Eva. Eva era mulher. Eva era virgem. Era prometida a José. Era imaculada. Foi visitada por um anjo e consentiu. Ali o pecado entrou no mundo. Prometida a Adão. Eu falei a José, né? Obrigado. Prometida
a Adão. Então, o demônio usou artimanhas para o pecado entrar no mundo. E Deus usa das mesmas artimanhas do demônio para a salvação entrar no mundo e tomar tudo aquilo que um dia era de Deus e ele tomou. Então, no meu entendimento, o ódio que o demônio tem sobre Maria também está nisso. E Deus fala para ele, você vai ferir os calcanhares dela, mas ela vai pisar na sua cabeça. Então, quando a gente é devoto e escravo, e entrega tudo para ela, a gente não perde. E no dia que a gente precisar, com certeza ela vai conceder, porque ela é medianeira e ela é a dispensora de todas as graças. Gente, eu não consigo nem falar mais. De verdade, eu estou arrepiado. Particularmente porque é essa que é a nossa coroa, continua brilhante que o sol. Temível, ordens de batalha. Então quer dizer que os filhos, os escravos de Nossa Senhora, só vai ser, o demônio só vai alcançar o pé. Então. Só vai alcançar o pé. Ele vai estar ali, ó. Ele vai estar ali. Tá? Ele só vai abocanhar o pé. Gente, tenham essa certeza. Mais para frente no tratado vai dizer que no fim dos tempos o demônio ele vai investir tudo aquilo que ele não investiu para tentar corromper a sua alma. Mas não está fazendo? Sim, ele já faz. Mas vamos imaginar assim, ó, chegou o momento da minha morte. E eu estou ali levando uma vida de santidade, eu estou levando uma vida vocacional. Chegou o momento da minha morte. Tudo que ele fez, enquanto eu vivi, vai ser pouco. Para o que ele vai fazer para tentar, naquele último momento, me ganhar. Tenha certeza disso. Mas também tenha certeza que Maria, junto com toda a corte celestial dos anjos, vai investir muito mais para que a gente não desanime na fé. E ali vai superabundando. Espera aí que agora a palavra é difícil. A ideia é a abundância de graça. Superabundando. Gente, não consigo. Onde superabundou o pecado. Superabundou a graça. A ideia é que ali a graça vai ser muito maior. Muito maior. Então, tenham a certeza, mas não tenham medo. Porque quem como Deus? Amém? Vai, manda lá. Dá para deixar? Dá para deixar? Não. Mas ele vai repetir. Só porque pode ser a mesma às duas. Repete. Tá. Porque a nossa consagração levará o nome de Nossa Senhora de Guadalupe. A nossa consagração, ela eu vou repetir a pergunta que eu esqueci que eu tinha que fazer isso. Por que a nossa consagração vai levar o nome de Nossa Senhora de Guadalupe? Gente, consagração, o nome, se você for ver lá, é Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. A escravidão a Jesus por meio das mãos da Virgem Maria. Nossa Senhora de Guadalupe é Maria. Nossa Senhora do Carmo é? Nossa Senhora de Fátima é? Nossa Senhora de Lourdes é? Então, todas as datas marianas é Maria. Então, assim, o tratado, o que ele fala lá na fórmula, lá no finalzinho? Que a gente tem que escolher uma data mariana para fazer a consagração. Ou dia 27 de abril, se eu não me engano, que é o dia do santo, que é o dia de São Luís Maria Grião de Montfort. Inclusive, o Papa, acho que Pio X deu morte. Aniversário, gente, falei. Não sabia. Ele é o único que tem aniversário. É considerado como dia de devoção.
Não martírio. Não martírio. Então, São Luís também, essa daí é nova para mim, tá vendo? Vocês acham que a gente não aprende? A gente aprende. 10 horas deu tempo, ó. Eu acho que é 27 de abril, se eu não me engano. Eu não me lembro exatamente. Mas o Papa Pio X, ele concede indulgências para quem se consagrar nessa data. Então, assim, uma das premissas para ser um consagrado é o quê? Ler o livro. Se confessar. Ler o livro. Se confessar no dia. Fazer os exercícios espirituais. E escolher uma data mariana. Precisa ser Guadalupe? Não. Qualquer data mariana. Pode ser Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Fátima. A minha consagração em 2021 foi Nossa Senhora do Carmo. 17 de julho. Aqui no santuário, era 8 de dezembro, que era Nossa Senhora a Imaculada Conceição. Né? Viajamos. Foi tudo errado. É 28 de abril, é a beatificação de São Luís. Nós temos indulgência plenária. Isso, 28. Eu falei 27, é 28. 28 de abril. 28 de abril. Não é morte nem nascimento. É o dia da beatificação. Então, dia da beatificação de São Luís, 28 de abril, também é um dia que não é mariano, mas é possível fazer a escravidão. Então, não é que ela vai ser escravidão de Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora é a mesma Nossa Senhora, seja ela aparecendo em Guadalupe, aparecendo em Fátima, aparecendo em Lourdes, que é lá na França, em Garabandal, é a mesma Nossa Senhora. Então, não existe essa divisão, eu sou escravo só de Guadalupe. Não, eu sou escravo de Jesus pelas mãos de Maria. Tá, aí pode se consagrar Nossa Senhora. Nossa Senhora de Guadalupe, então a gente consagrando ela, vai ser o nosso santo, santo de devoção? Então, a pergunta é se a gente consagrar no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, se ela vai ser a nossa santa de devoção. Não, ela não vai ser a nossa santa de devoção, a menos que a gente queira. Né? A menos que a gente queira ser devota a Nossa Senhora de Guadalupe, a menos que a gente queira conhecer a história de Nossa Senhora de Guadalupe, queira se aprofundar no que aconteceu, né, na região do México, depois da aparição de Guadalupe, a conversão da América Latina como um todo, depois da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Né? Então, a menos que você queira, sim, Nossa Senhora de Guadalupe pode ser a sua santa de devoção. Mas se hoje eu já tenho um santo de devoção, eu tenho que substituir? Não. Sobre o escapulário, é obrigatório usar? O que é obrigatório usar na consagração? Tá. Sobre o escapulário, se é obrigatório usar ou não e o que é obrigatório. O escapulário, ele é um devocional. O que é um devocional? Tem uma outra palavra também sem ser devocional, mas ele é o quê? É aquilo que nos remete a uma devoção. Né? O escapulário, Nossa Senhora do Carmo, existe uma promessa de Nossa Senhora que ela fez a São Luís Stock, né? São Simão Stock, ela fez a São Simão Stock uma promessa que foi interceder a ela pelo seu povo que estava sendo perseguido, e ela entregou o escapulário a ele e falou para ele, quem usar esse escapulário, e aí quem morrer usando o escapulário tem a promessa de se livrar da alma, se livrar do purgatório no sábado seguinte à morte. Claro que é muito mais complexo do que isso, não é simplesmente eu vestir o escapulário, usar o escapulário e morrer e ser salvo do purgatório. Obviamente que não. Posso falar um pouquinho? Evidentemente, só que tem que falar pertinho aqui. Na verdade, o escapulário, ele é... Mais pra cá pra gente sair na câmera. O escapulário é uma espiritualidade, gente. Se vocês usarem como amuleto, já primeiro tá errado que tá pecando. Segundo que não vai valer de nada. Porque tem gente que fala, eu vou usar escapulário para se eu morrer, tô protegida. Esquece, gente. Não tem nada a ver isso. Nem precisa usar o escapulário. Se for com esse pensamento, escapulário é espiritualidade.
você pede a Nossa Senhora do Carmo para te dar essa espiritualidade, e aí sim, ela, no momento da morte, ela vai te dar tudo aquilo que ela prometeu, né? Ela vai te conceder tudo aquilo que ela prometeu se você tiver essa espiritualidade. Se não buscar, não adianta. Exatamente. O ser humano, por si, ele é muito instintivo, né? Eu costumo dizer que o ser humano só faz as coisas se remeter a ele um instinto, um estímulo, né? Então, assim, a gente só faz as coisas por algum motivo, a gente não faz simplesmente por fazer. Então, a gente precisa de muitos estímulos para se fazer. Por exemplo, a cadeinha é uma coisa que o consagrado usa. Mas a cadeinha é o quê? Ela é um sinal apenas. Para quê? Para eu ver e me lembrar. Porque por muitas vezes eu não me lembro. Eu não tenho isso 100%, por mais que eu viva isso. Mas eu tenho o quê? Eu tenho um sinal que me faz lembrar. O escapulário me faz lembrar o quê? Me faz lembrar que eu tenho que ter uma vida de santidade, que eu tenho que buscar mais a confissão, que eu tenho que buscar mais a conversão, que eu tenho que buscar mais a comunhão. Né? Tinha um padre que falava, tem um padre, na verdade, que falava, ele é um padre de Curitiba, que na paróquia dele, os fiéis eram todos santos, porque a fila de comunhão era gigante, mas a fila de confissão era extremamente pequena. Então, assim, ninguém precisava confessar, e todo mundo era santo porque todo mundo já comungava. Você entende? Não estou dizendo que não, mas eu, na minha consciência, eu tenho que procurar muito mais a outra fila. Eu tenho que estar muito mais na fila da confissão do que na fila da comunhão. Mas eu não estou falando deles e não estou falando de ninguém. Então, assim, o que o escapulário me remete? Me remete a isso, me faz lembrar isso. E assim, o escapulário, pelo menos para mim, é uma coisa que me incomoda. Principalmente na hora de dormir. E principalmente no calor. Então assim, tem noite que eu não aguento, eu tiro. Porque eu acordo suado e o escapulário grudando e me incomoda. Só que agora eu passei a ter um propósito. De quê? De não tirar. Eu só tiro ele quando eu tomo banho. Porque o meu escapulário é de pano. Então assim, quando eu tomo banho eu tiro. Mas agora o meu propósito é não tirar mais. E daqui uns dias nem no banho, porque suando no calor, imagina como é que ele vai ficar, né? Não, e não é um problema. Exatamente, exatamente. Tem mais perguntas? Vamos lá. Se eu tenho um relacionamento onde a pessoa não é da igreja, a pessoa frequenta restaurantes, bares, danceterias, e eu como esposa, o que eu faço? Eu posso ir junto? Não posso? Eu como esposa, como eu tenho que agir? Peraí, deixa eu ver se... Eu sou consagrada, mas meu marido não é da igreja e eu como esposa tenho que acompanhá-lo, né? Tá, deixa eu ver se eu entendi também um pouco a questão da pergunta. Eu sou uma pessoa consagrada, eu levo uma vida de consagrado, sou casado, meu esposo não tem a vida de consagrado. Ele não é consagrado e ele não vai à igreja. Né? E ele costuma frequentar barzinho, restaurante, né? E como eu devo, danceteria, balada talvez, como eu devo me portar? Ir ou não ir? Ir ou não ir? Gente, isso, o que eu vou falar é muito minha opinião. Não quer dizer que é certo ou errado, tá? Mas assim, quando a gente se entrega verdadeiramente, Nossa Senhora, ela não vai desamparar. Você vai saber, quanto mais intimidade você tem, mais você vai saber e ter certeza do que é certo e o que é errado. Se para você frequentar, por exemplo, uma balada com o seu esposo, simplesmente para ouvir uma música, se divertir e vir embora, se não é um problema, evidentemente, se não é um problema, se você sente que aquilo não é um problema, qual o problema então? Agora, se você sabe que é um lugar, por exemplo, de profanação, você sabe que é um lugar que vai ter coisa que você não condiz com a fé católica, que você é esposo e tal. Exatamente. Então, assim,
é muito difícil eu falar se tem ou não. Eu tenho a minha opinião, entendeu? Mas assim, quanto maior a vida de santidade, quanto maior a intimidade que a gente tem com Nossa Senhora, mais o Espírito Santo vai falar no nosso coração e a gente vai sentir. Lembra que eu falei que a gente tem aquele negócio que vai sufocando quando a gente sente que está fazendo uma coisa errada? É isso. Isso vai falar para a gente no nosso coração. Ai, será que Nossa Senhora vai ficar ofendida se eu for lá? Pô, de repente pergunta para ela. De repente pergunta para ela. Mãe, não sei o que eu faço. Me ajuda. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Me dá um sinal. Se não for para eu ir, eu sei que eu não vou. Vai acontecer qualquer coisa. Exatamente. Entendeu? É um pouco da entrega. Agora, assim, uma coisa que eu estava ouvindo hoje, não tem, assim, a ver com o tratado, mas é uma coisa que vem muito. A figura do homem na família, principalmente nos filhos, ela remete muito à personalidade, sendo ele pai de menino ou de menina. Porque se ele é um pai de menino, e ele é uma pessoa íntegra, ele é uma pessoa correta, ele é uma pessoa amorosa, ele é provedor, ele é aquele cara que transmite a segurança, sabe? Ele é amoroso. O filho vai ver esse pai e vai falar, pô, eu quero ser igual ao meu pai. Gente, quem não quer ter um pai assim? Quem não quer ser assim? Ele vai aprender a ser assim. Consequentemente, a filha, quando ela tem um pai nesse mesmo perfil, ela vai se apaixonar por esse pai e ela vai, pô, eu quero ter um esposo assim. Percebe que desde pequeno, pô, é isso que eu quero para a minha vida. Então aquele pai, se você perguntar para uma criança pequena, quem que é o seu namorado, evidentemente ela vai falar meu pai, porque ela vê aquele bom trato, ela vê que aquilo é bom, ela sente que aquilo é bom. Ela aprende que aquilo é bom. Então, assim, Papa São João Paulo II falou que quando tem a nossa igreja, e tem a família é uma igreja doméstica. Papa São João Paulo II fala que a família é a igreja doméstica. Né? E a família sendo igreja doméstica, o esposo ele tem o papel de sacerdote do lar. E o sacerdote é a pessoa responsável em ter essa conexão com Deus, em levar Jesus para casa. Ele é o responsável, por exemplo, em fazer a partilha no altar, que é o quê? A mesa da nossa casa, a mesa da nossa refeição é o nosso segundo altar. É o altar da igreja doméstica. Então, o esposo ele tem essa responsabilidade dentro da família. Enquanto a mãe tem a responsabilidade do quê? De ser o alicerce da igreja, de ser o povo assim como nós, de ser o povo na igreja doméstica. Ela tem essa corresponsabilidade com o esposo na educação dos filhos, por exemplo, mas o esposo ele tem que ser o exemplo, ele tem que ser o sacerdote da igreja do lar. Me alonguei um pouquinho, mas acho que cabe um pouco, né? Eu vou me consagrar. O que é certo e errado em fazer após a consagração? Gente, o que é certo e errado após a consagração é exatamente a mesma coisa que é certo e errado antes. Exatamente! Não existe diferença de certo e errado porque eu me consagrei e porque eu não sou consagrado. Gente, nós somos escravos a Deus por natureza. E somos escravos a Jesus por redenção. E a Virgem Maria por opção. Mas assim, a gente sempre foi escravo. Entende? Então tudo que era errado antes é errado depois. E não existe, agora eu sou consagrado, isso é mais certo ou isso é mais errado. Não, a diferença é que eu sendo consagrado, eu tenho essa responsabilidade em buscar a santidade, não é nem mais do que para quem não é consagrado, porque nessa questão de quantidade, a responsabilidade é igual, mas eu fiz um voto
né? De que eu serviria a Nossa Senhora 100%. De que eu serviria a Jesus por meio das mãos de Nossa Senhora. Então eu tenho que buscar muito mais uma vida de oração, eu tenho que buscar muito mais uma intimidade com a palavra, eu tenho que buscar muito mais uma confissão, eu tenho que buscar muito mais o meu exemplo. Porque agora todo mundo sabe. É obrigatório usar cadeia? Não, não é obrigatório usar cadeia. Tomar cuidado com voto não é voto. Não é voto. A gente faz uma opção. Tá escutando? É verdade. Ó, não é voto porque assim, quem faz votos são os freios, São os consagrados. É verdade. Nós fazemos uma entrega de vida, tá? Não é voto, gente, pelo amor de Deus. Eu falei voto? Falou. Desculpa, gente. Não vai chegar lá e falar que é voto, que não é voto, porque votos quem faz é voto de pobreza, voto de castidade, a gente não faz Isso voto. é quem leva a vida consagrada, os religiosos consagrados. Religiosos consagrados. Nós não somos religiosos consagrados, somos consagrados, leigos consagrados. Por opção. Por opção. Então nós vamos fazer uma opção, uma doação dos nossos méritos, né? De tudo que a gente receber em vida. Então o que a gente está fazendo quando a gente se consagra? Eu fiz uma boa ação, eu fiz uma caridade para Eduardo. Eu recebo, só que eu já entrego para Nossa Senhora. Então, quando chegar lá, né, Jesus vai abrir o livro da vida e vai falar, não, está zerado aqui. Ela fala, peraí. Mãe, me ajuda aqui. Está zerado meu livro aqui. E aí Nossa, vem e fala assim, não, filho. Aí o Espírito Santo, nosso advogado, vai chegar e falar, peraí, calma aí, pessoal. Aí eu falo assim, não, se me está zerado, mas, ó, presta atenção. Ó, não, calma aí. Aí vai falar assim, seu livro está zerado, mas lembra aquele Padre Santo, lá, o Frei Gilson, lá? Ele rezou tanto e eu vou mandar tudo para você. Olha que bênção. Então você já vai pro céu, pronto. Posso só fazer? Por favor. É uma colocação, mas até para ouvir opinião. Eu sento aqui do seu lado. Você falou em responsabilidade e veio a pergunta da nossa ação em relação à sociedade. Falaram, na verdade, a pergunta foi de família, né, do pai, mas isso como nós, como os cristãos que somos, eu sempre penso assim, se eu tiver... A gente tem um papel na sociedade como cristão também de responsabilidade de mostrar o que é o certo e o que é o errado. Sim. Então, o fato de eu participar de coisas, de ir para uma danceteria, isso e aquilo, é muito do meu comportamento ali dentro e de eu ser espelho como cristão para mostrar para os outros o que é o caminho. Então, eu acho assim, a gente quando fala, eu não sou mais do mundo, eu sou da igreja, a gente é do mundo e o mundo, o que eu quero dizer, não deu para entender, né? A gente vive num mundo que a gente tem que praticar e fazer coisas para mostrar o que é o certo e o que é o errado. Exatamente. Aí eu vou arrumar essa frase. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu estou. Então eu vivo porque eu tenho que viver. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que viver, mas eu não sou do mundo. Eu sou do céu. Então se eu sou do céu, busco as coisas? Busca do céu. Do céu. Né? Eu não vou buscar as coisas do mundo. Mas a gente tem convívios, a gente tem amigos. Amigo vai fazer aniversário numa danceteria. Se eu quiser, eu posso ir. Não tem por que não ir. Mas eu vou me incomodar? Muitas vezes sim, não vai querer ficar. E é normal. Vai chegar, dar um abraço e ir embora. E vai ter momentos assim. Só que às vezes você vai ter que fazer uma social, uma festa, né, de uma empresa. Só que vai ter uma hora, começou a bebedeira, tá todo mundo bêbado. O que você vai fazer? Você não vai se sentir bem, você se retira. Por quê? Porque você está buscando as coisas do céu. Então certas coisas começam a incomodar. Né? Então você vê que você não está se enquadrando. E as pessoas percebem isso, é normal. Quando a gente busca as coisas do céu, automaticamente as pessoas que estão em volta, que são do mundo, ela vai falar, nossa, tá beato, tá não sei o quê, e começa a incomodar. E elas começam a se afastar de você. Por quê? Porque você está sendo incômodo. Não é que você se afasta. E cada um tem sua opção. Eu fiz uma opção de vida e a outra faz a opção. E a gente tem que respeitar todo mundo. As pessoas querem deixar a sua casa. Perfeito. Mas elas não vão me deixar de frequentar. Entendeu? Por quê? Porque você passou a ser muito fraca. Ela acaba passando a ser muito fraca na visão das pessoas que estão no mundo.
E é verdade. Gente, e uma coisa... E uma coisa também que acontece, quando a gente se posiciona, as pessoas percebem e elas também respeitam. Elas também respeitam. Quando a gente se posiciona e a pessoa, por exemplo, faz uma brincadeira que não é legal e ela sabe que você tem uma vida devocional que você não compactua com aquilo, ela percebe e ela se incomoda. E ela para, ela muda. Então a gente começa a evangelizar pela nossa atitude. Entende? Então isso assim, também é muito, também é um outro lado, né? É um outro lado da... A gente vive num mundo, né? Eu tenho um pouco disso no tratado, a gente vive num mundo que é praticamente impossível a gente não se corromper de alguma maneira. A gente vive num mundo que tudo é superficial, tudo é relativo, tudo pode, né, ao mesmo tempo que não pode, exatamente. Então, assim, o que tudo pode, nem tudo me convém, mas algumas coisas não podem, mas me convém. Então, assim... É vigiar. É vigiar, exatamente. Então, a gente vive num mundo muito difícil, né? É muito violento o que a gente sofre. Então, assim, a gente precisa de muita ajuda. E o tratado, de todas as devoções, o tratado é a devoção mais perfeita. Porque é onde a gente se entrega inteiramente e é onde Nossa Senhora guarda inteiramente todas as nossas virtudes, as nossas graças, para quando a gente precisar, tá tudo lá do lado dela. São Francisco já falava, né? Pregue, se preciso, use palavras, né? O que ele quer dizer? A gente prega com a vida, a gente prega com o jeito de ser, com o jeito de se comportar. Se precisa, a gente fale alguma coisa. Exatamente. Amém? Mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, alguém quer partilhar? Tem algo? Vem aqui falar no microfone para as pessoas ouvir. Ah, não dá. Eu vou lá do seu lado. É por causa do microfone. Senão ninguém escuta. Eu trabalhava com um moço que ele é ateu. Então, sempre que a gente ia para algum lugar perigoso, era van escolar, que a gente